foi para você, assim, pô, eu vou pro outro lado do mundo agora? Aquela época eu não tinha noção, Não assim. tinha nem ideia. Eu não tinha noção do que tava me esperando, sabe? Aham. E aí você pousa, são 24 horas de voo, Sim, né? sim. Aí você pousa, a gente pousou, se eu não me engano, no aeroporto Narita, Uhum. e aí tudo é muito diferente, tudo é muito diferente. Então foi maravilhoso, porque eu sempre tive, a gente tem até uma foto, né? Eu com uma camareira. Ah, olha só. Eu adorava essas fotos. Eu adorava essas fotos. Então eu tô com uma camareira, tava arrumando o nosso quarto. Percebam a diferença de tamanho. Que E incrível. foi maravilhoso, assim, conhecer Essa com o Zico. com o Zico. Isso já é em 2006. Aí já é depois, né? Mundial 2006. Não tem nada. O Zico morava no Japão nessa época ainda, O não? Zico eu acho que estava visitando, Tava né? Ele tem uma visitando. história linda no Japão, né? Ele Ele é trabalhou o lá rei lá bastante do tempo. Japão e aí ele foi assistir o Campeonato Eu Mundial. sou fã do Zico, né, Não, também. É Então, incrível. Zico E o carinho dele Zico, conosco. se quiser vir aqui, vai ser muito bem-vindo. Então, eu falo que está na minha lista dos desejos, assim, conhecer o Zico. Porque Zico, venha, porque você vai adorar. Porque eu sou nascida no Rio de Janeiro, né? Então acompanhei o Zico lá no Flamengo, depois seleção brasileira ainda e tal. Então tenho ali o Zico é incrível. E o carinho carinho dele grande por ele. conosco foi muito legal. Mas o que mais impacta, assim, no Japão, depois todas as outras vezes que eu fui, né? É algo que chama muito atenção, é a organização, né? E aí, quando eu tô falando de organização, também é o respeito às normas, sabe? Então, poxa, você tá num sinal de trânsito, primeiro que as pessoas só atravessam pela faixa de pedestre. E aí só vão atravessar a rua quando o sinalzinho tá verde, né? E é tudo muito organizado, né? Então, tem um sentido nas escadas que você sobe, o outro sentido desce. E aí tem uma setinha e as pessoas seguem essa seta. Respeitam, né? né? É muito interessante isso, é muito A gente interessante. sempre tem Tão aquele trivial, clássico, né, né? Tão trivial. Tão trivial. Então, e tem aquele clássico, principalmente você que lida com esporte, de ver o público japonês retirar o lixo, né? Sim. No final de uma competição. Sim. E o pessoal fala, nossa, olha como eles são. Só que ninguém imita aqui, né? Impressionante. Uma coisa tão boa de ser imitada, Não né? é? Reproduzida. Puxa vida. E lá é incrível, sabe? O respeito, a educação de esperar a vez, sabe? É algo, de novo, né? Algo tão básico, tão trivial, mas que me chamou muita atenção. Por que isso me chama atenção sempre, até hoje, né? Porque a minha mãe, apesar de ter vindo de uma família muito humilde, ela sempre deixou muito claro isso, sabe? Olha, regra é feita para ser cumprida, você concordando ou não. Se existe uma norma, você tem que cumprir, você concordando ou não. Então, isso me chamou muita atenção. E é um país encantador, em todos os sentidos, assim, a maneira com a qual eles tratam os turistas, né? É demais. E os atletas, você então, nem é né? turista mais no Japão. 15 vezes no Japão, nem é turista mais. Já tem o Green Card do Japão. Muito bacana. Fazer uma viagem que aconselho todo mundo. Assim, poxa, querem conhecer um país incrível, indescritível, e tem várias, né, algumas cidades maravilhosas. Então nós passamos, poxa, eu visitei Hiroshima, Nagasaki, Tóquio, inúmeras cidades que a gente passou, né, visitou. Poxa, o clássico, né, andar de trem-bala. Andar de trem-bala. Né, então, sensacional, maravilhoso, né? é um país E a comida? inacreditável. Geralmente, já que você é gastronômico. Então, geralmente, quando nós íamos, né, enquanto atleta, para esses torneios, né, internacionais, então o hotel estava preparado com comida internacional. Ah, sim. Né? Então, não era comida local sim, específica. mas eu gosto muito de experimentar. Então, sempre gostei de experimentar. Então, poxa, o arroz lá tem o arroz tradicional nosso, mas tem o arroz japonês, que ele é mais grudadinho, poxa, mas é uma delícia. As sopas, adoro as sopas japonesas, então sempre... Vocês podiam comer fora? Podíamos comer fora. Era permitido? Nas folgas. Tá. Então, poxa, o Campeonato Mundial, por exemplo, são 12 jogos. Então, certo. de 3 em 3 jogos, você tem um dia de folga. Então, depois do terceiro jogo, uma folga para
Aí geralmente o técnico, no caso do Bernardinho, falava, olha, hoje está liberado, podem jantar fora. E aí a gente buscava alguma coisa diferente. Por vezes era uma comida um pouquinho mais internacional. Por outras vezes eu buscava um restaurante japonês. Entendi. Porque a comida japonesa que nós comemos aqui não necessariamente é idêntica à comida japonesa pelo contrário, de lá. né? Então, com raras exceções de alguns restaurantes ali da Liberdade, alguns bairros aqui de São Paulo em geral. E aí é brasileirada. Nós geralmente ficávamos acompanhados assim de algumas a gente chama de attaché lá, tipo um guia. E aí tem uma guia em especial, a Satomi, sempre acompanhou a seleção brasileira. Ela falava, olha, ela aprendeu português para se comunicar com a gente. Olha, onde vocês querem ir? Eu falei, pô, Satomi, eu quero num restaurante japonês, bem tradicional. E aí ela nos levava, assim, num restaurante bem pequenininho, tradicional. O sushi man matava o peixe na hora. Pô, uma delícia, uma delícia. Algumas coisas intragáveis. Por exemplo? Poxa, tem eu não vou saber falar o nome, mas tem uma gosma lá que é uma especiaria deles, assim, é um prato muito que eu não consegui comer. Não consegui comer. Eu falei, poxa, uma delícia, uma delícia. André, você não gostou? Não, eu gostei, mas deixa aqui. Gostei, mas tem outras coisas que eu gosto mais, talvez.